Olá, meu nome é Bia. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Bate-Papo com a Bia, em formato de podcast. Esse bate-papo, ele traz assuntos para a gente relacionados à nossa saúde, à qualidade de vida e ao bem-estar. Esse podcast, ele tem um patrocínio da Drogaria da Bia, que é a minha, logicamente, mas ele não acontece sozinho. A gente tem parceiros que nos ajudam, nesse projeto. A Idealize, o Matheus e a Luana, que são responsáveis pela nossa gravação, ao Carlos Vieira, que é o nosso assessor de marketing, o Wagner, da Contabilize, que cede esse espaço gentilmente para a gente estar gravando esse bate-papo. Muito obrigado. Sem vocês, isso não seria possível. A gente vai fazer uma temporada, como já disse em outros episódios, de 8 episódios. Hoje é o nosso 3º episódio. Então, se você tem algum assunto relacionado à área de saúde, alguma dúvida, uma dica, uma sugestão, já entra lá no direct do Instagram da Drogaria da Bia, manda uma sugestão para a gente, uma mensagem, um assunto que você gostaria de estar ouvindo, uma pessoa que a gente vai tentar trazer essa pessoa aqui para nos ensinar, compartilhar conhecimentos e trazer esse conteúdo que realmente é interessante para a nossa saúde. Se você também quiser, se inscreva no nosso canal no YouTube e prestigie lá esse bate-papo, que vai ter muito assunto bacana. A nossa convidada de hoje é uma mãe de 3, que tem uma história de superação fantástica, que deu um boom na vida dela, uma mudança de vida e achou a sua melhor versão. E hoje ela vai dividir a história dela conosco. É a Michi, mamãe fitness, M-Fitness, Micheline. Seja muito bem-vinda. Obrigada, ao nosso bate-papo. Muito obrigada por ter dito sim a mais um novo projeto da Bia Drogaria. Você que já participou com a gente lá do lançamento do seu produto e hoje aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Michi. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Primeiro que me sentindo em casa, né? Claro. Na minha terrinha mesmo. Como uma pessoa que eu admiro muito, como pessoa profissionalmente falando, já que nós estamos aqui falando de saúde, né? E tá neste momento falando sobre isso com alguém que leva saúde para tantas pessoas, né? Obrigada. Então, é um momento muito especial e fico muito feliz em ver esse seu projeto alcançar muitas pessoas, né? Através do seu podcast, que muitas mensagens sejam levadas. Obrigada, Michi. Você tem uma história assim, de superação muito bonita, né? Eu sou suspeita de falar porque eu tenho um sentimento muito especial por você também, admiro essa sua trajetória, conheço parte dessa história e eu acho assim, extremamente relevante que a gente possa ampliar essas informações para as pessoas acharem a sua melhor versão, porque você achou a sua, né? A gente vê que você chegou num lugar que muitas mulheres, pessoas, adultos, crianças, jovens, idosos desejam e almejam alcançar. Então eu queria que você contasse para a gente como que começou essa história, da onde que veio, um belo dia resolvi mudar. Sim. Conta para a gente. Olha, eu nunca falei isso em outro lugar, estou falando em primeira mão, né? Eu sempre disse nas minhas conversas, nas minhas entrevistas, que eu resolvi mudar na fase mais difícil da minha vida. Mas se você for parar para pensar, as fases, elas passam, né? Sim. Então, assim, às vezes você está em uma fase da sua vida que você vai pensar, nossa, é a fase mais difícil da minha vida. E acho que todo mundo acabou sendo pego de surpresa, né? Com a questão da pandemia. E a minha vida, a minha história, que antes eu contava de uma forma, hoje eu conto de outra forma, né? Então, assim, eu achava que aquela fase que eu mudei era mais difícil da minha vida. E aí eu entrei numa zona de conforto em viver aquele momento, né? Poxa, era legal, encontrei minha melhor versão, tô ali, tô sendo saudável, legal. Nunca foi corpo, nunca foi estética, foi sempre fuga. E aí você se vê numa fase da sua vida que você tem que voltar, porque você saiu da sua zona de conforto. Então, quando eu fiz 40 anos, eu comecei com 30 anos, com 31 eu engravidei, né? Comecei numa fase difícil, porque eu estava voltando para Castelo, deixando uma vida estruturada lá em Vitória, tinha 2 filhos, e sabe quando você chega num lugar, você fica um pouco perdida, Sim. Né? E aí eu não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muita fuga.
E foi aí que eu comecei a correr no asfalto, depois veio a academia, depois veio a alimentação saudável. E aí eu me motivava vendo que as pessoas se motivavam também. Então, você acha que num primeiro momento, aquela mudança de vida pessoal, você chega num lugar que você fala assim, peraí, por onde começo? E aí o momento seu de, falar assim, vou dar uma corrida para espairecer, para pensar, para respirar. E dali começou, então, o seu envolvimento com esses hábitos mais saudáveis, Sim. né? Um gatilho, digamos assim, para você estar buscando isso. Com toda certeza. Aí da corrida, você... Da corrida, né? Eu não comecei a correr ponte ao futuro, eu quero chegar e ser essa pessoa. Eu comecei a correr chorando. Sim. E todo dia eu chorava um pouquinho mais, porque eu conseguia um pouquinho mais para frente. E essa foi a minha história até aqui. Então, todo mundo teve um momento difícil. Foi aí que, neste momento difícil que eu vivi, né, após já ter tido um shape de atleta, de estar numa rotina, eu mudei tudo, porque todo mundo mudou por causa da pandemia. E esse ano eu passei por situações muito difíceis. E na minha história, nada é mais difícil do que a parte do ser mãe. Então, assim, as mamães, né, sabem que como uma gripe a gente fica assustada. E eu tive uma vida difícil em relação aos meus filhos, né? Sim. E eu vivenciei novamente isso esse ano, né? Em algum momento, com todos esses desafios, até você chegar, você teve uma fase mais atleta, uma fase mais de um outro tipo de hábitos no dia a dia, de atividades físicas diferentes, até que você, então, após a pandemia, você encontra aquilo que realmente você considera ideal e que te faz bem, é isso? Na verdade, na pandemia, eu... Cansei. E aí eu falei, eu não... Fiquei... não vou treinar hoje, vou fazer um bolo para as crianças. E eu fui vendo que aquilo ali que eu estava me permitindo era uma fuga. Sim. Eu estava me permitindo ser uma coisa que não me deixava feliz. Porque, como eu disse, o meu início não foi estética. Porque se você não consegue ser a melhor para você, sim, você não vai conseguir ser como mãe, ser como esposa, ser como empresária. No que você no que você quer alcançar, você tem que ser o melhor, a melhor. Então, assim, eu me deixei levar. Por quê? Porque eu já tinha passado por aquela fase, quer saber, vou ser mãe. Só que aí eu comecei a olhar para o espelho e eu não conseguia me olhar novamente, porque eu havia engordado os 15 quilos, eu estava me sentindo mal. E eu não conseguia, Bia, eu não tinha força para recomeçar. Eu acho que todo mundo na pandemia, de um jeito ou de outro, a pessoa refletiu alguma coisa, uns souberam lidar mais fácil, outros com um pouco mais de dificuldade. Sim. Então, nesse momento, talvez você pensou, falou assim, estou cansada de tudo e agora todo mundo está com medo de morrer, né? Que aquele momento a gente ficou assim, será que eu estou fazendo certo da minha vida? E aí você deu aquela relaxada, entre aspas, assim, de tipo assim, não cansei. Não sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer, nem sei mais o que eu vou viver, ninguém sabe. E aí isso resultou, então, um aumento Fui chocar as crianças, né? Ficar dentro de casa e chocar as crianças. Essa era a parte boa, Era a parte boa. Agora, então, esse você considera o seu maior desafio? O meu maior desafio é sair da minha zona de conforto. Porque no que aconteceu novamente de eu ter passado por uma situação difícil, eu olhei para mim e falei assim, Micheline, o que é isso? Pensou em jogar tudo pro alto? Você já viveu tanta coisa, desde criança que você vem remando contra a maré, você vai desistir agora porque você engordou 15 quilos? Toma vergonha nessa cara. E eu dialogo comigo, assim, porque assim, é o lado bom e o lado ruim que a gente tem, né? Sim. Que fica naquele conflito. E assim, para você que já está nesse ramo, eu e todas as mulheres, às vezes a gente pensa, é muito difícil, mas ela corria 5 horas da manhã. Não importa a hora que você tem. Às vezes a gente acha que é mais fácil, mas eu não tenho tempo, eu vou comprar um salgado. Não, você pega uma fruta. O tempo que você vai bater um bolo, você faz uma salada de fruta. E como isso reflete positivamente, não só em você, mas no rastro que você vai deixando para quem convive ao seu redor. As crianças também, exatamente, né? O hábito de todo mundo dentro de casa acaba tendo, vai refletindo o hábito e um replicando para o outro. E a gente que é mãe, a gente vê assim o quanto que é difícil na alimentação das crianças, fora do ambiente de dentro de casa,
as ofertas de coisas que não são muito saudáveis, ela é muito mais comum, muito mais fácil. E adolescente, criança, né, eles tendem a querer aquelas coisinhas mais erradas, mais calóricas. Então, assim, a gente, como mãe, você vê assim, é possível cada mãe mudar de uma forma? Como introduzir isso no dia a dia? Como que funciona isso no seu dia a dia? Com as crianças, você tem adolescente dentro de casa, você consegue botar na cabecinha deles essa importância através do seu exemplo? Hoje já virou hábito, mas eu tenho dentro de casa, eu tenho 3 filhos, nenhum é igual. Sim. E eu tenho dificuldade com o meu mais novo. E o engraçado que na época do Edinho, na gestação do Ed, eu já me cuidava, tanto que eu malhei gestante, né? Uhum. E Edinho tem 11 anos. Porém, por quê? Os 2 irmãos comem de forma saudável. Então, ele dá aquele passinho para trás. Então, todos os dias nós jantamos juntas, né? Então, quer dizer, um detalhe simples, às vezes simples. o simples fato da família sentar à mesa junto, compartilhar uma refeição. Exatamente. E hoje, tipo assim, o meu filho mais velho, ele come primeiro a salada, aquela montanha de salada. Depois ele come a proteína e depois chega na hora de comer o arroz, o feijão, ele já tá cheio, come um pouquinho. Então, assim, lá em casa não entra fritura, não entra óleo, é feito com azeite. E é uma coisa assim que hoje as pessoas conseguem fazer sem ser um custo muito alto, né, Mish? Comida simples, comida né? Comida saudável. Na minha casa não tem biscoito. Não tem biscoito. Porque se você... Aí é o que eu retorno, né? Essa fase que nós passamos. As crianças dentro de casa tem que ter um bolinho, tem que ter um biscoito. Um consolo, né? Porque estão presos. Exatamente. Quando eu fui ver, tinha tudo quanto é pacote de biscoito. Eu fui no embalo. Fui junto. Eu adoro um biscoito, gente. Claro. Quem que não gosta? Eu fui criada ali na frente do comércio, tomando sorvete, comendo biscoito, passar tempo com Coca-Cola. Que delícia. Hoje eu acho que eu não tomo Coca-Cola, refrigerante há quantos anos? Então, assim, com certeza os hábitos de casa, mas se você for na minha geladeira, tem melancia, tem pêssego, tem banana congelada. Tem alternativas, né? Porque a criança ou o adolescente está em casa, uma hora ele quer beliscar uma coisa, qualquer um de nós, né? Mas a criança quer um atrativo, um colorido, um diferente. Isso aí. E aí você, igual o Theo, agora ele começou a fazer academia, e você vê que isso reflete... Mães, eu vou falar isso, mulheres, isso reflete muito. Porque quantas crianças que falam assim, não foi de 1, nem de 2, nem de 3, várias crianças de mães diferentes. Poxa, eu queria tanto que minha mãe fizesse um exercício físico. Ou se não, para você é fácil, sua mãe faz exercício físico, então para você é fácil. Então, uma coisa que acontece muito, assim, mães que não recebem um apoio, mulheres que têm ainda nessa cultura, né? Tipo assim, você é a dona de casa, é a mãe, você tem que ficar aí trabalhando e cuidando e fazendo comida, e a mulher não tira o tempo para ela. É isso daí. Então, assim, eu acho assim, é possível, não é, Mish? No dia a dia, com organização, você conseguiu introduzir na sua rotina. Você também recebe uma coisa que veio na cabeça aqui agora. Você recebe crianças e adolescentes na sua casa, amigos dos seus filhos. Quando eles chegam lá, chega uma hora de um lanche, uma coisa assim, ou estão lá na hora do almoço, como é que eles reagem, de repente, a esse lanche mais saudável, um almoço mais saudável? Ou eles ficam meio torcendo o nariz, ou a galera come lá e se diverte e descobre que é possível comer saudável? Tem um vizinho que ele foi lá em casa, tem mais ou menos uns 30 dias... Aí chegou na hora do jantar, ele começou pedindo para ir embora. Eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora. Já estava com medo do que o pessoal come nessa casa. Misha, porque eu não gosto muito dessas comidas fitness, não. Então, olha a mentalidade. Eu falei assim, mas o que é comida fitness? Um brócolis não pode ser visto por uma criança como uma comida fitness, né? É a alimentação que tem que ter na sua mesa. E você falou uma coisa muito importante, né, que as mães de começar, a dona de casa, quando eu comecei, eu não tinha, além de toda a mudança, eu não tinha uma funcionária, eu acordava às 5 horas da manhã para fazer a minha atividade física.
E aí fui introduzindo esse estilo de vida dentro da minha casa. Então isso não foi da noite para o dia. Eu já vivo isso há muito tempo. Eu acho bacana que, né, nas suas postagens, naquilo que você compartilha através das redes sociais, a gente vê que você às vezes faz um exercício na escada da sua casa, Sim. ou algo assim, você faz disso uma coisa ser muito simples e realizável. Né? E eu acho isso muito bacana porque às vezes a mulher nesse papel ela se sente tipo assim, mas eu não posso, eu não tenho tempo para mim e tudo, e você mostra que na rotina você consegue introduzir esse hábito, né? E isso para a mulher é fundamental. Era a brincadeira do domingo, por exemplo, era a gente andar de bicicleta, ia fazer um agachamento, aí colocava ali no castelão, a gente subia e descia, ver quem ia mais rápido, e hoje assim... Lá em casa é hábito mesmo, já não sei mais, como eu disse, na pandemia que isso foi reduzindo, que a gente ficava, era sufocante, porque faz parte mesmo assim do que é bom do nosso lado de lazer, não obrigação. Né? Nesses anos aí em que você foi buscando isso, teve coisas que com certeza você considerou positiva, outras negativas. O que você daria de dica, assim, que você fala assim, olha, essa dica para quem quer começar, para quem quer daquele, por hoje não vou desistir, você usa muito isso, só por hoje não vou desistir. O que você pode falar, principalmente para nós mulheres, né? Sim. Que às vezes tem mais dificuldade de introduzir por conta dessa maternidade, essa necessidade de chocar, como você disse, né? O tempo todo. Então, assim... Você, mulher, o que você dá de dica? Fala assim, olha, faz isso, começa por aqui, dá o primeiro passo. Além do primeiro passo ser uma decisão, por onde que você considera um caminho simples para começar hábitos comuns, que no dia a dia já possam ser realizáveis, né? Às vezes a mulher não vai conseguir ter uma rotina tão intensa, né, de bons hábitos, né, de exercício, de alimentação perfeita, mas um começo, um passo de cada vez, dia após dia. Eu costumo falar assim... às vezes, alguns medicamentos que as pessoas no dia a dia da farmácia começam a fazer algum tratamento, às vezes a pessoa toma um comprimido e ela quer que no primeiro dia ela fique boa. E eu falo, calma, gente, é um degrau, né? É um processo. Um dia você toma, você subiu um degrau, outro dia... Isso acontece muito com medicamento para depressão, ansiedade, insônia. Eles não fazem efeito no primeiro dia. A pessoa tem que passar um processo, e às vezes esse processo é meio doloroso. Sim. Eu acredito que no emagrecimento, ou até não digo nem só emagrecimento, às vezes a gente acha que a gente tem que comer bem para ficar magro, porque ser magro é ser saudável. A gente tem que entender a saúde como um todo, né? Para você dormir melhor, para você ter uma atenção melhor. Se é um estudante, como que ele vai se concentrar mais, né? Se é uma pessoa que trabalha à noite, ela tem que repor o sono dela no dia. Então, a alimentação dessa pessoa também é importante, independente se ela está acima do peso ou não. Então, assim, o que você dá de dica para começar? Né? Além da decisão, porque a decisão eu penso ser o mais importante, a pessoa tem que querer. Com certeza. Essa frase, ela é muito impactante, né? Eu posso, você pode, é só por hoje não desistir. O primeiro passo é você não pensar muito. Vai. Porque se você... né? Se você ficar, eu vou, você nunca vai, você vai acabar se frustrando. Eu vou no nutricionista primeiro, ou primeiro eu vou para academia, né? É claro que os profissionais são de extrema importância, mas a sua decisão é o mais importante. Então, assim, se você começar, só por hoje eu vou cortar o açúcar, só por hoje eu vou levantar e vou fazer que seja uma caminhada. Só por hoje eu vou investir em mim. O investir em mim precisa de dinheiro? Não, não precisa. E eu posso falar isso porque eu já vivi essa fase da minha vida. Então, assim, só de você levantar e você buscar encontrar nas pequenas coisas a sua autoestima, então, assim, levanta, ergue essa cabeça, problema todo mundo tem. E a gente falando de fase, né? Em cada fase você vai encontrar um desafio. Mas a sua saúde, a principal saúde da gente é a mental. É o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, é o começar mesmo, e tirando aos poucos. Você não precisa ir no aniversário infantil levar sua marmita. Não, você não precisa fazer isso. Mas às vezes fazer um lanchinho antes de ir, mais saudável, que aí você já não chega com aquela ansiedade de comer. Mas eu gosto muito de tomar refrigerante. Aí você começa com água com gás, toma uma água com gás ou toma um suco, vai substituindo. E outra coisa muito importante é que alimentos saudáveis também engordam. Então, às vezes a pessoa se frustra, poxa vida, eu fiz caminhada,
mas eu não emagreci. Só que aí vai lá e come. Uma bacia de manga, cheia de manga. Exatamente. Que a gente está na época de manga, a pessoa senta e come uma bacia de manga. Então, aí sim entra a importância, né, de você buscar um profissional, saber o que é melhor para o seu corpo. Porque, por exemplo, a minha... Ai, Michi, hoje mesmo eu estava respondendo o áudio. Não consegui emagrecer, não consegui emagrecer. Você come mais proteína ou mais carboidrato? Eu falei, eu praticamente não como. Por quê? Porque meu metabolismo é lento. Eu tenho hipotiroidismo, mas você não tem que comer a mesma quantidade que eu como. Você não ser é único, né? Então, assim, começar sem se comparar. Porque também o meu resultado não vai ser o mesmo que o seu. Então, você tem que começar por você, fazer por você, buscar a sua melhor versão. O que te faz bem, aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de ser magra. Ok, seja saudável. Sim. Porque uma coisa, assim... Tem uma boa taxa de glicose, de colesterol. Né? O padrão, eu acho que ele tem que ser derrubado. Não tem que ficar pensando em padrão e se comparar. Mas o saudável não tem como ser derrubado. Saudável é saudável, ponto. Exatamente. E aí, nessa sua história, né, você experimentou vários produtos, né, suplementos, porque você fez, às vezes você faz uma dieta com restrição de alguma coisa, você tem que complementar, e aí surgiu a sua linha de produtos, através de experiências suas, né? Sim. Conta pra gente, assim, como que você começou, por exemplo, primeiro acho que foi a sua base de unhas, que a gente até trouxe aqui para você estar explicando pra gente essa história da introdução, porque... Você sempre compartilha também o seguinte, que você só indica aquilo que você experimenta e realmente tem um resultado. Sim. Então, conta pra gente, como que entrou esses produtos assim na sua vida, nessa história? Quando abre a internet, ainda mais hoje, né, Bia? Hoje o que você mais vê é assim... Se você pesquisar um produto milagre, uma vez... Faz milagre. E eu buscava esses milagres e nunca achava os milagres, né? E isso aconteceu com a minha base. E eu sempre... Sou jornalista, sempre gostei de ler de todos os temas. Sabe as fontes, né? Saber de tudo. Então, assim, eu fuço. O que é bom para a unha? Porque com o hipotiroidismo, a minha unha não crescia e ela quebrava, né? Ela rasgava igual papel. E aí eu fui vendo, é bom isso, é bom aquilo. Aí fui vendo, foi da junção da fórmula. E aí depois todo mundo querendo como que fazia e tal. Aí virou a base da Mamãe Fitness. E numa postagem, mais de 5.000 pessoas escreveram eu quero. E como você assim? falou, opa, tá na hora de eu dividir esse conhecimento com as pessoas. Exatamente. Como a gente... Você trabalha com farmácia, você sabe a procedência dos seus produtos. Sim. Você sabe o que você vai ali, você tá... às vezes você usa uma marca, usa outra e não dá o resultado. E as pessoas que mandaram fazer a base com a fórmula que eu passava não tinham resultado. Então, foi aí que surgiu, a partir dessa necessidade minha. E aí, a base da Mamãe Fitness, né, que hoje tem um nome, né, que é a NutriPower, que é a linha, que é a minha linha. E uma coisa, Bia, quando a gente busca a nossa melhor versão, a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Por isso que eu falo, faça o melhor. Eu nem imaginava ter produtos, se eu tivesse que me colocar lá atrás, né, a Micheline vai ser como? Uma base de unhas, né? Não me viria nessa posição. Não me viria me veria como uma empreendedora. Então, tudo isso vai do que você está buscando. Aí, da base de unhas, você foi ampliando sua linha, né? Você falou do hipotiroidismo, a unha fica fraca, o cabelo também, né? Às vezes tem dificuldade de crescimento. Aí veio a linha capilar, seria assim? Capilar. A linha capilar, ela começou uma linha muito boa, que era para crescer. E aí a gente teve a necessidade de aprimorar quando eu tive um corte químico, né? E aí veio a linha nascer, fortalecer, buscando sempre esse lado mais saudável, esse lado da saúde, né? Pensando também num todo. Então a gente quis ir para essa linha, né? Mais orgânica, mais sem petrolado, sem parabeno, mais natural mesmo, né? Bacana. E hoje, assim, o que a gente tem os seus produtos, né, lá na farmácia, na drogaria da Bia, a gente tem resultados, assim, fantásticos de pessoas, quem compra, dá recompra, a gente fala. Sim. E isso que, quando às vezes uma pessoa chega lá na farmácia e pede a indicação de um produto, e às vezes eu não usei, porque nem tudo, né, eu preciso, né, eu não tenho necessidade daquilo, ou não me atentei àquilo. E mais uma experiência que a gente sempre divide é o seguinte, olha... Eu acho que é bom sim,
porque vende muito e a pessoa que compra, compra de novo. Essa é uma frase que no dia a dia de uma drogaria acontece muito. Eu falo, esse produto aqui eu não vendo tanto, eu tenho um giro muito maior. A linha da Nutripower NM Fitness, né? A gente começou a trabalhar há pouco tempo, assim, alguns meses, né? E a gente tem recompra. Todo mundo que se dá a oportunidade de experimentar a linha, volta e compra novamente. O grande lançamento agora, que foi no mês passado, foi do shake, né? E conta pra gente aí a história do shake. Antes de falar do shake, tem um profissional aqui em Castelo que ele foi embora, né? Então, a linha para crescer e nascer os cabelos foi depois que esse profissional foi embora e eu tive um corte químico e precisei usar. Então, ela foi testada praticamente um ano antes de eu lançar, porque eu não vi o resultado que tinha que dar. Tirando a base, que já era um produto que eu usava, todos os outros produtos foram testados pelo menos assim um ano, porque eu tinha que ver o resultado. O Nutripower Slim em cápsula, né? As pessoas que usam relatam muito sobre a questão da disposição, Sim. da energia, porque às vezes a pessoa não quer emagrecer, mas ela precisa estar com a mente ligada. Ela Foi tem o que filho da pandemia, o Nutripower Slim. Eu comecei, justamente eu engordei, porque por que eu iria ter um produto para emagrecer se eu era magra? Sim. Não fazia nem sentido, sendo nessa filosofia de vida minha, né? De testar, de a partir da minha dor, ser a dor do outro. E aí o Nutripower Slim foi um sucesso, e você falou do shake, a gente fez o lançamento lá na farmácia. Todo mundo amou, e a gente fez a degustação, né? O bacana é que a pessoa experimenta, ela fala, opa, ele tem um sabor fantástico, Sim. uma consistência que agrada, porque tem que ser prazeroso Sim. também, né? Lógico que a gente, nesse processo de uma vida mais saudável, tem os desafios, tem aquele momento que dá aquele upa. Mas não tem que ser ruim para dar resultado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem tido um resultado fantástico e depoimentos, assim, de excelentes resultados. Mas uma coisa que a gente nunca deixa de falar, nada faz milagre, como Sim. você bem disse. Né? Tem que ser um conjunto de coisas. A gente já teve aqui no nosso podcast a Fabiana Dávila, psicóloga, falando da importância da saúde mental. Sim. E o quanto controlar essa ansiedade na pandemia, para algumas pessoas foi difícil, né? Para muitas pessoas, cada um reagiu de uma forma. Então, a gente junta essa parte mental. Aí vem você agora e fala, também teve a dificuldade com o emocional, muito. E aí surge um produto que fala assim, peraí, é possível a gente voltar à ativa, voltar a entender a importância desses bons hábitos. Um recomeço. O shake foi, a linha emagrecer foi nesse recomeço, né? Veio o Nutripower Slim, e aí essa dificuldade, sabe, Bia? Porque assim, você tem tempo, você não tem tempo. Então, o shake é essa proposta. Você bate com leite desnatado, você está consumindo aí vitaminas que acaba sendo essencial para a resposta, né? Do seu corpo, fibras, né? Auxilia o intestino a funcionar direitinho, te dá saciedade e é fácil, você vai lá, você bate e tomou, você está saciada. Sim. E é gostoso, você pode acrescentar uma fruta. E é assim mesmo, porque eu vejo lá na farmácia, no período da tarde, é muito complicado a gente que está no comércio, você ter uma alimentação. Entendeu? Você pega 2 biscoitos e come... Não. Então, o shake, ele nos permite fazer o seguinte, normalmente eu coloco um leite em pó com o shake e boto uma shakeira e levo para a farmácia. Naquele horário... Não, fica bom. Bota uma aguinha gelada lá e é o lanche da tarde. Sim. Sacia, é saudável. E muito importante, né? Vocês, meninas, também, a partir dos 21 anos, né, Bia? Você sabe que a gente tem que começar a tomar o colágeno hidrolisado. E no shake tem, né, Michi? E no shake tem o colágeno hidrolisado. Então, assim, lanchinho da tarde, praticidade, contribui com várias vitaminas. E, né? A pele firme, tudo no lugar. Tudo no lugar. Muito bom. Eu falo que envelhecer é muito bom. Eu não tenho medo de envelhecer, mas a gente tem que envelhecer, né, buscando sempre se sentir bem naquela idade que você tá. Sim, né? Eu também acho isso. Agora, você quer dar um recado, Michi, para as mamães, para os papais, para todo mundo que está assistindo a gente? Eu já me culpei muito por me cuidar, por me exercitar. Porque acaba existindo esse pré-julgamento, sabe? Mas assim, a mãe que está dentro de casa cuidando do filho ou cuidando da casa, porque sempre tem um provedor ou às vezes acaba sendo os dois, mas quem está ali de frente no cuidado com a casa, com os filhos, até, exatamente,
tem que se proporcionar isso, se cuidar. E não se culpar por isso. E não se culpar, porque não é futilidade. Você se sente bem não é futilidade. Como que você vai se doar na sua melhor versão se você não está bem com você mesmo? Exatamente. Então, assim, não se culpe, não acha que você está sendo fútil por querer se cuidar, por querer... Tem muitas mães, Bia, eu vejo assim, o Instagram, tem muitas mães, eu queria fazer 30 minutos de funcional, mas aí eu fico me culpando porque eu vou deixar meu filho 30 minutos. Então, assim, tem como você fazer com ele. A partir do momento que você coloca seu filho pequeno no carrinho e você vai dar volta no quarteirão, você já está fazendo uma atividade física e fazendo um lazer. Então, você pode ter a sua disciplina mostrando para a criança que a sua disciplina inclui ele, né? E você também pode ter a válvula de escape, de buscar esses 30 minutos, 40 minutos por dia que você vai fazer sua atividade física para você esvaziar a sua mente. Então, assim, não se culpar, não se cobrar, não se comparar e só por hoje não desistir. Essa frase, ela é uma frase que mudou a minha vida e muda todos os dias. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, mas é fácil. Não. Já está acostumada, todos né? os dias é difícil eu acordar, eu escolher ser saudável. Exatamente. E outra coisa, Bia, é muito importante que várias inflamações do nosso corpo, várias respostas acabam sendo por uma má alimentação ou por você não praticar uma atividade física. Então, não tem idade. Coloque seu filho para fazer uma atividade física novinho, para ele já ir tendo como hábito. Faça o lazer da família uma atividade física, que seja uma caminhada, que seja uma volta de bicicleta. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo que hoje essa realidade é muito presente. Na nossa cidade, eu costumo falar que Castelo é uma cidade vaidosa. Sim. E que as pessoas gostam de se sentir bem, se sentir bonitas, saudáveis. A gente vê isso já há muitos anos que Castelo tem esse hábito. Mas é importante que a gente não desista realmente, que Sim. a gente todos os dias decida novamente buscar a nossa melhor versão, como você bem disse. Com toda certeza. E todo mundo tem uma dor. Às vezes você está passando por um momento que é difícil financeiramente, mas você está bem no seu casamento. Às vezes você não está tão bem na relação com o filho, mas você está... Então, assim, todo mundo tem que ter o equilíbrio, tem que colocar na balança e mentalmente ser saudável em primeiro lugar. Corpo, alma, coração, né, espírito. E é isso. Mish, muito obrigada de coração pela sua participação, foi fantástico. Foi muito gostoso. A conversa, a gente nem vê o tempo passar. Não, nem viu. Né? Eu trouxe para você uma lembrancinha da Bia. Meu Deus. Para você colocar a sua alimentação saudável nessa bolsa e poder levar para todos os lugares, né? Quando você sair. E pessoal, muito. Eu quero... Que bom que você gostou. Eu quero agradecer muito a vocês que nos assistiram, que estiveram aqui conosco em mais um episódio do Bate-Papo com a Bia. E dizer que se você não se inscreveu ainda em nosso canal, entra lá no YouTube, se inscreva, porque lá você vai ter a oportunidade de estar absorvendo todo esse conhecimento e muitos outros que ainda estão por vir. Muito obrigada e até a próxima.